Então, boa tarde. Viram lá na nossa sala virtual que eu postei a prova para vocês, as duas provas, tanto a de Marx quanto a de Weber. E aí a de Marx, né? Depois avisei no grupo, vocês têm até depois de amanhã para fazer, o dia 17. E a de Weber que a gente vai ter a nossa última aula, né? Hoje é o nosso último encontro, vai ser a conclusão do nosso, né, assunto, nosso conteúdo, antes da prova final, que é a prova de Weber. Já está postada também lá na nossa sala virtual. Confiram lá, vocês têm até o dia 20 para fazer, que é esse domingo, certo? E aí, entre os dias 21 e 23, eu devo estar já concluindo, postando todas as notas de vocês, as médias, transferindo tudo lá para o Swap, certo? Então, é isso. Eu estou gravando já aqui a aula, vou postar lá no nosso canal no YouTube, e vamos lá, vamos encerrar e vamos concluir o nosso último autor dos clássicos, né? Como vocês já sabem, é claro que esse conteúdo todo, que seria do ano letivo todo, referente ao primeiro ano, a gente faz em aproximadamente 36 aulas. A gente teve 10 aulas para fazer aqui, simultâneas. Então, assim, eu tive que fazer uma seleção do que era essencial, né? E, enfim, tirei toda a parte que a gente poderia de ter para fazer outras relações com outras mídias, com a contextualização mais profunda, né, em relação, por exemplo, a gente ver filmes, né, trabalhar com outros textos, com vocês apresentando trabalhos e etc. Então, esse conteúdo, que é o conteúdo nuclear que a gente está trabalhando aqui, ele seria desenvolvido, né, de uma forma ao longo na modalidade presencial, seria desenvolvido de uma forma muito mais, digamos assim, menos acelerada, na verdade, e com mais possibilidades para que a gente firmasse mais esse conteúdo. Mas, diante da possibilidade que a gente tinha aqui, né, do desafio que a gente tinha de passar esse conteúdo do ano letivo para que vocês, né, os que optaram estar aqui, pudessem seguir adiante nos estudos ano que vem, sem ficar sobrecarregados, sem ter uma aula extra e tal. A gente pegou o núcleo, né, eu peguei o núcleo da matéria e fiz as aulas, somente as partes das aulas expositivas. Então, assim, claro que a gente não viu com toda a nuance de detalhes, e com toda a riqueza, e com toda digamos assim, o cuidado e que a gente poderia trabalhar todo esse conteúdo, né? Mas acredito que a gente viu o núcleo da disciplina, com certeza que vocês pegaram os principais conceitos. Eu fiz uma seleção aqui nessas aulas, deixa eu ver quantos são aqui, nesses 96 slides, nessas aulas aqui que a gente fez, né, que a gente está fazendo. Eu selecionei só o núcleo do que vocês realmente iriam aprender na disciplina, para que a gente pudesse trabalhar nessas aulas, nessa correria, né? Essas aulas aqui que eu não paro de falar e que estou passando tudo justamente para que vocês possam acompanhar. Claro que, como eu estou dizendo, dentro do ano letivo normal, presencial, isso tudo seria, né, com mais tranquilidade. A gente teria essas aulas, mas seria distribuído aí entre uma série de outras atividades para que a gente pudesse fixar melhor. Então, assim, dentro do contexto que a gente tem, né, no ano de pandemia, toda a situação complicada, né, eu acho que pelo menos o núcleo, o essencial da matéria está aqui, foi trabalhado desde o início em todas essas aulas até aqui. O nosso, né, acho que esse já é o nosso 12º encontro, né, na verdade. E é isso, né? A gente está tendo 3 vezes menos aulas do que poderia ter tido, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente conseguiu, dentro do programa que a gente tinha, extrair ali o sumo, o núcleo
núcleo ali, a essência, para poder passar para vocês seguirem adiante, tá? Então, hoje chegamos ao nosso último encontro, né? Vamos aí abordar o que faltou, o que restou do Weber, né? Espero que todos vocês vão bem nas avaliações, que todos, né, consigam aí a aprovação e o principal, que todos vocês tenham aprendido, né? Que apesar de toda essa sensação de tempo perdido que houve ao longo de todo esse ano, que vocês pelo menos, né, sintam que aprenderam e que foi efetivo pelo menos vocês recuperarem, né, parte desse tempo cumprindo, né, o que vocês estavam devendo em relação a essa matéria aí, né? Claro que não foi culpa de vocês, a gente já sabe. E enfim, espero que diante de todas as adversidades, né, que eu esteja conseguindo, que eu tenha conseguido cumprir aqui o objetivo, que era passar o essencial da matéria para vocês, certo? Então vamos lá, vamos começar hoje a nossa, né, o nosso última parte do conteúdo, que é a parte final da sociologia do Weber. E com isso vocês estarão aptos já, se quiserem, a fazer a prova do Weber, né, que está aí liberada para vocês fazerem até o dia 20. E aí depois eu vou somar as notas de todos os trabalhos, né, de vocês, relembrando. Deixa eu ver aqui as atividades na nossa sala virtual do primeiro ano. Relembrando como é que vai ser a distribuição das notas, certo? Para vocês calcularem aí a média final de vocês. A gente vai ter a prova 1, que é equivalente à unidade 1, valendo 10, certo? A unidade 2 é a prova do Durkheim, né, que vai ser o trabalho que eu passei, né, aquela pergunta, né, mais a prova. Então, a pergunta mais a prova aí vão somar, as duas juntas vão valer 10. Se eu não me engano, a pergunta, a prova ela tem peso 6, deixa eu ver aqui, instruções. A prova ela tem peso 6 e a pergunta tem peso 4, então somando as duas aí dá 10 também. E a gente vai ter aí a terceira e última unidade, que vai ser o Marx e o Weber, que vai ser aí as duas provas valendo 10, a do Marx peso 5 e a do Weber peso 5. Então, soma tudo, divide por 10, né? Vocês têm que, na verdade, soma tudo, divide por 10, vocês têm que alcançar aí desses 30 pontos, né? Vocês têm que alcançar 15 pontos desses 30, né? Se eu não me engano. Não. A média é 7, então vocês têm que 6. Vocês têm que alcançar 18 pontos, né? Então, essa aí é a distribuição das notas, tá? São 3 unidades, sendo a primeira prova uma unidade, a segunda unidade é Durkheim, as duas avaliações, e a terceira unidade são as duas avaliações, uma de Marx e uma de Weber, certo? Então aí é que vai fechar aí as 3 unidades do nosso curso, tá? E é isso, né? As provas todas valem 10, mas aí vocês têm que somar com o peso, né? No caso, na unidade 2 de Durkheim, acho que o peso da prova é 6, da pergunta é 4, então é como se a prova valesse 6, ela vale 10, mas aí o peso dela vai ser 6. E na prova na última unidade, as duas provas valem 10 também, mas aí peso 5 para cada uma, para somar e dar 10, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu passar aqui para vocês apresentar a tela aqui para vocês com os slides. Certo? Vocês estão vendo minha tela aí, gente? Estão conseguindo ver minha tela aqui? Sim, ótimo. Estão me vendo e vendo a tela ao mesmo tempo? Estão conseguindo ver tudo? Os slides aqui agora também?
Sim. Tá. Então tá aqui, tá, gente? Como eu estava falando para vocês, ó. A prova 1, valendo 10, que é a primeira unidade. Aqui a segunda unidade são essas duas avaliações. E a terceira unidade essas duas, tá? Todas as provas elas têm o valor de 10, só que a única que tem o peso, realmente peso 10, é a primeira. Todas as outras aqui, a prova do Durkheim tem peso 6, o Marx 5, do Weber 5, tá? Vamos continuar aqui o nosso conteúdo relacionado ao Weber. Então, o que acontece? O que a gente já viu do Weber até então nessas aulas, que a gente já passou aqui? A gente viu que o Weber, dos três, ele tem aí uma sociologia com uma metodologia diferenciada, ele parte do indivíduo, né, para ter a compreensão da sociedade, a gente já viu isso, já viu a questão que é o individualismo metodológico, a gente já viu a questão dos tipos ideais, né, que são trabalhados pelo Weber, que é justamente aquela ideia de que para o Weber não existe uma realidade dada. A realidade ela é muito complexa para que a gente possa entender ela toda ao mesmo tempo. Então a gente faz o quê? A gente divide essa realidade em partes, né, para estudar elas, cada uma em sua parte. E a gente usa esses conceitos, né, que são tipos ideais, que a gente isola essas variáveis da sociedade da realidade para poder estudar. Né? A gente já viu isso. Vimos o conceito central da sociologia do Weber, que é o conceito de ação social, certo? Em que ele vai entender esse conceito de ação social, o princípio pelo qual a sociedade se constrói, ou seja, é a ação dos indivíduos, a inter-relação, né? A interação, o indivíduo agindo em relação a outro indivíduo é o que vai construir a sociedade, é o que vai construir vão ser as relações sociais, certo? Então a gente pode dizer que a ação social e relação social são conceitos parecidos, certo? Então a ação social do Weber é o que explica a construção da sociedade. A sociedade só existe porque os indivíduos interagem uns com os outros, né? E que essas interações, estudar o motivo pelo qual essas interações acontecem, ou seja, porque o indivíduo age orientado ao outro, ou seja, com sentido, né? O sentido da ação de um indivíduo que é interessado a outro indivíduo, né? Esse é o conceito de ação social, né? Percebam aí que é parecido com o conceito de interação social. E aí o Weber ele vai tomar esse conceito como conceito fundamental da sociologia dele, ou seja, qual é o papel do sociólogo? Deve ser compreender o sentido da ação do indivíduo, ou seja, para onde esse indivíduo está direcionando a ação dele, né? Qual o sentido da ação desse indivíduo e por que ele está agindo dessa forma. Né? Entender, portanto, a motivação, o motivo da ação. Certo? Então a gente já viu lá a questão dos tipos de ação social, né? Que ele vai classificar em 4, que são a ação social afetiva, né? A ação social tradicional, né? A ação social racional com relação a valores e a ação social racional com relação a fins. Né? A gente já viu aqui, já exemplificou cada um desses tipos de ação. Né? A parte do pensamento político do Weber a gente vai deixar de fora por enquanto, porque como é um conteúdo que vocês estudam no terceiro ano, para que a gente possa seguir adiante aqui, como falta tempo para a gente é uma parte que dá para vocês trabalharem futuramente, certo? E ficou para a aula de hoje essa questão da visão da modernidade para o Weber. Lembrem-se que em cada um desses autores que a gente vê estudando aqui, tanto Marx quanto Durkheim, né, eles tinham uma visão do que seria essa sociedade moderna. Né? A sociologia nasce com os clássicos, né, justamente tentando compreender essas mudanças que aconteceram e que fundamentaram aí, que montaram a sociedade moderna, que é a base da sociedade que a gente vive hoje, né? Então, Rafael, que eu me lembro que me perguntou na outra aula, né, se a gente não ia estudar autores contemporâneos, né, no quarto ano que a gente volta a estudar sociologia, vocês vão estudar inclusive alguns autores contemporâneos, como
o próprio Bauman, né, que vai falar de uma modernidade líquida, ou seja, de uma modernidade que já tem outras características, né, diferentes dessa modernidade clássica que os autores clássicos estudaram, né? O Bourdieu, né, o Norbert Elias, outros autores aí contemporâneos que vão estudar, o Habermas, né, outros autores contemporâneos que vão estudar essa ideia de modernidade já ampliada, né, justamente porque eles pegaram um decorrer histórico de quando esses autores clássicos estudaram a sociedade até, né, os dias de hoje. Então, o que é que mudou, né, na sociedade de lá que os clássicos escreveram, né, para a sociedade de hoje? Então, a gente vai ter esses outros autores que vão fazer essas reinterpretações, né? Mas percebam que em todos os casos, né, dos autores contemporâneos, eles ainda falam de modernidade. É uma modernidade diferente, né, mas ainda é uma modernidade. Então, por que é interessante a gente aprender aqui o que os clássicos falam? Porque eles falam da base da nossa sociedade. A nossa sociedade ainda é uma sociedade de base moderna, embora ela não seja, né, mais exatamente, apresente mais as características exatas de uma sociedade moderna, mas eles apresentam uma base da sociedade moderna modificada, né? Então a gente vive hoje ainda sobre as bases da sociedade moderna. A gente tem hoje ainda um mundo que é pautado, né, no âmbito do conhecimento pela ciência, um mundo que é pautado do ponto de vista político pela democracia e um mundo que ainda é pautado do ponto de vista econômico pelo capitalismo, né? Então, por mais que a dinâmica dessas coisas tenha mudado e tenha ocorrido, né, diversas transformações em todos esses âmbitos, a gente ainda vive sobre esses pilares modernos, né, que são os pilares que a modernidade, né, construiu aí, né, como base de tipo de sociedade, né? Então, toda vez que a gente fala de sociedade moderna, a gente está falando de uma sociedade que tem que é baseada nesses pilares, né, que apresenta essas características, né? Então a gente ainda vive sobre uma base moderna. Então compreender a modernidade é fundamental. E para a gente ter uma compreensão dessa modernidade, nada melhor do que entender o que os clássicos, né, os autores clássicos que abordam a modernidade falaram sobre ela. Cada um com sua abordagem, né? O Marx com abordagem um pouco mais econômica, tentando entender a dinâmica do capitalismo, como que as bases materiais da sociedade são estabelecidas, são construídas. O Durkheim tentando entender as transformações da solidariedade, dos laços morais entre os indivíduos, né? Como que eles acontecem, né? Numa sociedade que é uma sociedade cada vez mais massificada, né? Que vai se perdendo aquele senso de comunidade, né? de sociedade comum, que todos compartilham o pensamento, os valores, etc., e passando a ter uma sociedade muito mais variada, muito mais fragmentada, porém ainda integrada por meio do trabalho, né? Por meio da interdependência dos trabalhos uns dos outros. E o Weber, que vai compreender a transformação da sociedade não pelas estruturas externas, né, como o Durkheim e o Marx vão estudar essa sociedade, mas tentando compreender a transformação interna, a transformação que o indivíduo sofreu nesse processo, né? A transformação dessa sociedade através da transformação dos indivíduos, através da transformação da ação desses indivíduos, certo? Então, a visão de modernidade do Weber vai vir daí, de todo esse trabalho que a gente vai estar vendo aí que ele formulou, né? Então, qual que é a principal visão do Weber, que foi o elemento central? Oi. Entendo muito aí, não dá pra entender quase nada. Como é? Tá travando? Não tá dando pra entender quase nada. Mas tá cortando ou tá... Como é que tá? É travando ou o áudio que tá ruim? Internet. O áudio. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a câmera para ver se a internet dá uma focada aqui no áudio.
Vocês estão me ouvindo aí agora? Como é que tá o áudio? O áudio tá melhor? Melhorou? Tá. Vamos ver aqui. Deixa eu... Vou desligar aqui o... Peraí. Pronto. Certo, gente. Então vamos lá, vamos continuar. Então qual que é a visão do Weber em relação à modernidade, né? Ele entende que a modernidade ela é o resultado do processo de racionalização, né? Ou seja, os indivíduos dentro da sociedade eles passaram a agir cada vez de maneira mais racional, né? Diferente de antes, onde predominavam outros tipos de ação, como a ação tradicional, a sociedade era muito mais movida, os indivíduos se moviam muito mais pela tradição nas suas interações, né, nas suas relações sociais, e essa sociedade foi passando por uma transformação em que esses indivíduos eles foram agindo de uma maneira cada vez mais racional, né? Então é essa a perspectiva do Weber. Ele vai entendendo que a transformação da sociedade ela começou na transformação da ação dos indivíduos, né? Os indivíduos foram agindo cada vez mais racionalmente, e isso resultou, digamos assim, no processo de modernização da sociedade. Todas as coisas que surgiram, os pilares que surgiram da modernidade foram fruto desse processo de racionalização da ação do indivíduo. Tá ok o áudio, gente? Tá melhor agora? Ou ainda tá cortando? Melhorou? Ótimo. Vamos lá, vamos em frente então. Então, o Weber ele vai entender que como é que começou esse processo de transformação da ação social, né? É um processo complexo, porque aí ele está pegando um processo de mudança social, né? Como que a mudança ela acontece dentro da sociedade e tal. E aí ele vai dizer que a gente tem que partir para uma compreensão histórica, né? Uma compreensão particularista. Não tem como a gente pegar um processo universal e dizer, olha, todas as sociedades vão seguir esse caminho, né, por algum motivo natural, por uma lei de evolução natural e tal. Talvez o Marx, né, e o Durkheim talvez até pudessem compartilhar um pouco dessa visão, né, mas o Weber ele já vai ser crítico dessa visão evolucionista, né, e ele vai dizer, olha, cada sociedade vai se transformar, né, dentro dos eventos históricos que aconteceram nela, né, não existe uma lei universal que vai conduzir todas as sociedades de um ponto A para o ponto B, né, isso não existe. Então, o Weber ele vai dizer o seguinte, o capitalismo ele é produto de uma intensificação do uso da razão nas ações sociais, da racionalidade, do aumento da racionalidade ou um processo de racionalização que aconteceu nas ações sociais, certo? E como que isso acontece aí segundo o Weber? Ele vai dizer que o capitalismo, portanto, esse capitalismo que é o capitalismo que é predominante no mundo hoje, esse sistema que a gente vai ter, ele surge em um ponto cultural específico, em uma cultura específica, em um momento da história específico, né? E aí ele vai destacar esse momento da história, que na verdade não é um momento, é um processo histórico, né? Que foi desencadeado a partir de um momento, né? A partir de um evento histórico se desencadeou esse processo. E aí que evento é esse que ele vai pegar? Ele vai eleger esse evento como um evento desencadeador desse pensamento que levou até o capitalismo. Ele vai dizer que esse evento que gerou esse processo histórico lento de transformação até a gente chegar no capitalismo foi a reforma protestante,
né? Então, ele vai escrever isso nessa obra, né, chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu pedi para vocês até darem uma lida lá no livro, né? Dessa parte, vocês leram? Alguém aí chegou a ler aquele tópico lá que eu passei? Se eu não me engano, é o tópico 4.3, né, do livro. Alguém chegou a dar uma conferida? Pois então, Herbert. Então a gente vai ter era o livro lá, aquele livro de Sociologia Geral que eu passei para vocês, que tem aqui na sala de vocês, na sala virtual de vocês, esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui no mural. Esse livro aqui, ó. Certo? Eu lembro que eu falei para vocês na última aula. Então, o que é que acontece? Nesse livro aí do Weber, né, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele vai entender, ele vai buscar compreender como que se deu a origem do capitalismo no Ocidente, né? E qual é a premissa que ele vai partir? Ele vai entender, olha, o capitalismo, diferente do que as pessoas aí buscam explicar, ele não surge das sociedades mais ricas, né? A gente busca, né, a nossa primeira suspeita o capitalismo veio do lugar que tem mais dinheiro, né? Que a lógica do dinheiro, né, prevalece e tal. E o Weber ele vai dizer, olha, o capitalismo ele não surge necessariamente no lugar mais rico, né? A sociedade mais rica da época, com mais riquezas, era a Índia e tal. E ele vai dizer que não surge lá, ela surge em outros lugares, né? E ela vem de uma mudança cultural que começa lá na religião, né? Lembrem-se que antes desse momento de revolução científica e etc., né, o pensamento da sociedade era muito voltado, né, para a religião. A gente vivia no que se chamava de uma sociedade teocêntrica, né? As sociedades tradicionais teocêntricas, né, baseadas ali na tradição da religião, sobretudo do catolicismo e tal, né, a Idade Média, a gente tinha as sociedades baseadas assim, no teocentrismo, né, assim como lá no mundo islâmico também, que o ponto central era a crença, a fé religiosa, né, era o centro do mundo, né, daquelas sociedades naquele momento histórico. Então ele vai dizer que uma transformação social como essa, que veio a gerar o capitalismo, ela começou exatamente no ponto central das sociedades daquele período, que era a religião. E ele vai pegar a reforma protestante, né, como o início disso tudo, né? Ele vai dizer, olha, o que é que a reforma protestante ela fez, né? O Lutero, né, que era um monge católico, né, era um sacerdote católico, né, um padre católico e tal, ele se volta contra a Igreja Católica, ele escreve um livro, né, apresentando ali as 95 teses dele, né, que eram teses contra práticas que aconteciam na Igreja Católica naquele momento, venda de indulgências, né, enfim, uma série de coisas ali que a Igreja fazia que ele considerava como algo ruim, né? E ele propõe a sua própria forma de crença, de fé ali, que era o quê? A relação direta entre o fiel e Deus, ou seja, ele diz que se houve a escrita da Bíblia, da palavra sagrada, todos têm o acesso àquela palavra, não tem que ter alguém impondo uma verdade sobre aquela palavra, né? E você deve alcançar a verdade sobre aquela palavra por conta própria, né? Então o Calvino ele vai, de certa forma, desautorizar o poder da Igreja Católica, que que dizia qual que era a interpretação correta da Bíblia, qual que era a interpretação certa, a interpretação errada e etc. E aí dentro do catolicismo a gente tinha essa visão de mundo, né,
que era uma visão de mundo que era o quê? Que era baseada na salvação, né? Não à toa a gente vai ter as expressões da arte aí no barroco, né? Aquele dualismo, aquela ambiguidade entre os prazeres da carne ou a salvação da alma e etc, né? A gente vai ter uma dualidade aí medieval sempre marcada nesse ponto, né? Para você conseguir a salvação espiritual, você tem que se afastar do mundo carnal, do mundo da carne, do mundo das sensações, porque ele é um mundo que engana e ele te corrompe e ele te desvia do caminho da salvação, de manter a sua alma pura, né? De manter a sua fé e é o que vai salvar essa alma. Então, o fiel ele tinha que escolher entre salvar a alma ou desfrutar dos prazeres da carne ainda em vida, né? Então, tanto aqui a gente vai ter toda a ideia lá dos 7 pecados, né? De que todos aqueles, né, prazeres ali da carne, aquelas coisas materiais, né? O apreço pelas coisas materiais, os prazeres da carne, a gula e etc. Todos eles eram condenáveis e podiam levar a sua alma, né, a se perder e não achar o caminho da salvação. Então, qual era a solução? Era a mesma que os sacerdotes tinham. O que é que o sacerdote faz? O que é que o padre ele faz? Ele dedica toda a sua vida, né, a palavra, a seguir os preceitos ali de Cristo e etc., os ensinamentos de Cristo e etc. Então ele nem casar ele pode, né? Ele tem que se manter puro, se manter limpo, e os outros demais fiéis têm que tentar no máximo que puderem, né, se manter nesse caminho também. Então esse era o preceito e a forma de vida cristã apregoada ali pelo catolicismo durante toda a Idade Média, né? A gente vai ter aí esse predomínio e essa formulação aí de crença de vida predominante lá na Idade Média. O que é que acontece? O Weber ele vai dizer que com a Reforma Protestante, ou seja, uma outra forma de você interpretar a vida, né, que vem a partir do protestantismo, começou a surgir, né? Então a gente vai ter, dentre as linhagens do protestantismo, a gente vai ter o puritanismo e o calvinismo ali, né, que são uma vertente dentro do protestantismo que vai dizer o quê? Que Deus, na verdade, já escolhia quem ia estar salvo e quem não estava. Não adiantava, né, desde a sua criação, como Deus era onisciente e onipotente, ele já sabia de tudo. Então, no momento em que ele te criou, ele já sabia do seu destino. Se você ia para o céu ou não, se você ia ser salvo ou não, né? Então, só que você que foi criado não sabe disso, né? Então, ele vai dizer que é a teoria dos eleitos, né? O calvinismo ele vai ter isso. Então, pro calvinista, o destino dele já estava selado desde o princípio. O que é que ele poderia fazer? Haveriam indicativos da sua vida que iriam demonstrar se ele estava salvo ou não. Dentre esses indicativos estava ali o fato dele seguir o dom dele se dedicar na vida dele a um trabalho, a ajudar outras pessoas, a produzir, ser produtivo dentro da sociedade. Ou seja, essa prática calvinista levava os fiéis ali a viverem no mundo da carne, mas sem necessariamente desfrutarem deles. Não havia digamos assim, uma condenação por você ter lucro, por exemplo, por você acumular bens, como havia para os católicos a ideia de usura, de você não poder, né, de ganância, de usura, de ambição, de você não poder acumular bens materiais. Não, na perspectiva do calvinismo, você poderia acumular bens e que trabalhar independentemente do dinheiro, né? O trabalho era um sinal, né? Você ser alguém dedicado ao trabalho era um sinal de que você era um escolhido por Deus, né? Ou seja, gente, no fim das contas ninguém sabia que se ia ser salvo ou não, mas todos queriam mostrar para os demais que tinham esses sinais de que eram escolhidos por Deus. Eles próprios queriam se convencer de que eles eram os escolhidos. E como que eles faziam isso? Mostrando em vida ali os sinais, sendo produtivos, se dedicando ao trabalho, se dedicando aos seus dons, né?
aquilo que eles sabiam fazer, a melhorar a vida, né, das pessoas e a serem produtivos sem, né, e por outro lado, eles caírem nesse mundo da carne seria aí também um indicativo de que eles não seriam eleitos, né? Então, eles mantinham uma vida super disciplinada e comedida ali em relação ao trabalho, né? Não à toa que a gente tem essa expressão até hoje, né, do puritano, né, que é aquela pessoa ali que vive de uma maneira super, né, regrada e comedida, né? Então, a ideia do puritanismo ela vai se espalhando e onde é que o capitalismo surge? Justamente onde o puritanismo, onde o calvinismo, eles eram predominantes, né, como religião, onde eles passaram a crescer como religião, que foi aonde? Que foi ali a Inglaterra, a região da Inglaterra, os países anglo-saxões ali, parte da Holanda também, né? Então a gente vai ter ali o capitalismo se desenvolvendo muito forte nessas regiões, né? Justamente nessas regiões onde a religião das pessoas favorecia o que? O trabalho, uma vida regrada pelo trabalho. Vamos agora retornar lá para o Marx. Lembram o que é que o Marx dizia? Qual era o fundamento do valor das coisas? Qual é o fundamento do valor da economia? O trabalho. O trabalho produz valor, né? A teoria, né, valor-trabalho. Então, portanto, Weber vai dizer que é justamente nesses lugares onde havia um apreço pelo trabalho, inclusive é uma frase puritana, né? Aquela frase o trabalho dignifica o homem, né? É uma perspectiva puritana. Então a gente vai ter aí essa ideia de que o trabalho ele é um forte indicativo de que você está ali glorificando a Deus, né? Você trabalhar e seguir o seu dom e mostrar aqui na Terra, né, como que você pode ser bom para as pessoas ao seu redor, agindo e enriquecendo através do trabalho, não tinha nada de condenável, muito pelo contrário. Era um indicativo de que você estava no caminho certo. Então era uma religião, as religiões protestantes, especialmente aí o puritanismo, o calvinismo, eram religiões que cresciam muito entre os burgueses, entre aquelas classes enriquecidas de comerciantes, né, que tinham ali cada vez mais as suas acúmulos de capital, acúmulos de bens materiais, né, e que tinham agora uma crença, portanto, que endossava o seu modo de vida, que, portanto, não condenava eles por ser usurento, por ser avarento, mas que sim estimulava eles, né, a se manter naquele estilo de vida ali. Então, o Weber vai entender que essa ética protestante, né, esse valor que o trabalho tem dentro do protestantismo, que vai alimentar, né, olha lá, vai mudar o padrão de ação dos indivíduos através da mudança na crença deles. Lembre lá a metodologia do Weber, entender a razão da ação do indivíduo. Que o indivíduo vai mudar o seu padrão de ação agindo de uma maneira cada vez mais racional em relação aos seus valores. Ou seja, eu vou trabalhar da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente possível, da maneira mais racional possível. Por quê? Porque quanto melhor eu faço o meu trabalho, mais digno da salvação eu sou. Mais glorificando a Deus eu estou dando mais indícios de que eu estou salvo, de que eu fui um eleito e assim por diante, né? Então Weber ele vai entender que essa perspectiva protestante, essa forma de se comportar dentro dos valores protestantes foram, digamos assim, um pontapé para que o capitalismo se estabelecesse mais facilmente nesses lugares, né? Então, porque o capitalismo nesses lugares passava a não encontrar mais um freio moral, uma ideia de ser contra o acúmulo, né, de capital, de ser contra essa dedicação absoluta ao trabalho. Muito pelo contrário, vai encontrar um estímulo nisso. Quando se casam as duas coisas, a moral e a economia, é que as duas coisas, né, uma coisa vai estimulando a outra, né? E não à toa a gente vai vendo que onde quer que o capitalismo cresça, o protestantismo cresce. Onde quer que
o valor do capital, a economia capitalista vai se estabelecendo e se multiplicando, e igrejas protestantes se multiplicam também. E isso é uma visão bem interessante que o Weber vai trazer, né, na sua perspectiva sociológica, certo? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Tá tranquilo? Como é que tá o áudio aí? Deu para entender tudo? Dando umas travadinhas, tá de boa. Ok. Então, Rafael, como que eles lidavam com o ócio? O ócio para eles era algo condenável, né? O ócio era uma coisa ruim, condenável, né? O trabalho que era o valor central dentro da perspectiva calvinista e protestante. Então o Weber ele vai dizer que tem uma afinidade eletiva. Então percebam, não é que o protestantismo originou o capitalismo, não. É que o capitalismo se desenvolveu de uma maneira mais fluida e de uma maneira mais eficiente, onde ele encontrou a fé protestante disseminada, certo? Então o Weber vai dizer que houve, portanto, não é que uma coisa gerou a outra, mas que houve uma afinidade eletiva entre as duas coisas. As duas coisas combinaram bem e, portanto, o capitalismo prosperou e cresceu mais, onde ele encontrou o protestantismo, certo? Então é daí que a gente vai ter, portanto, a Inglaterra, né, a Holanda e tal, como despontando como os primeiros grandes difusores aí do capitalismo, né? Pelo mundo, encontrando e despontando aí dentro dessa economia capitalista, justamente porque lá vinham difundidos esse valor do trabalho, né? Esse valor de uma sociedade dedicada, estruturada em torno do trabalho, né? Em torno da geração de valor, da geração de capital. E aí eles passaram a exportar isso não só através dos seus produtos, exportando para vender os seus produtos em outras regiões do mundo, enriquecendo com isso, acumulando capital com isso. Não à toa a Inglaterra, até a Segunda Guerra Mundial, foi a economia mais forte do mundo capitalista, né? E a gente vai ter aí, e que gerou os Estados Unidos, que, né, por sua vez, também é um país capitalista, também proveio da Inglaterra, né, essa influência, e tomou o lugar da Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial como nação mais influente dentro desse sistema, né, capitalista, dentro do mundo, né, das trocas econômicas. Então a gente vai ter aí esses países como modelos, né, de países protestantes que estimularam e desenvolveram e foram porta-vozes desse modo de vida mais capitalista. É claro que com o tempo, né, aí o Weber ele viu o início disso. O Weber morre nos anos 20, então ele não viu o desenrolar muito grande, né, por muito tempo para ter uma avaliação maior disso, mas com o tempo a gente vai ter um descolamento entre cada vez mais a religião e a economia, né, ganhando sua lógica própria no mundo todo. A estrutura de vida determinada pela economia vai se impondo em toda a parte do mundo, né, que vai aderindo ao capitalismo, e isso vai se desvinculando mais da perspectiva religiosa, né? Então vai passando a assumir um caráter independente essa questão da economia capitalista e estruturar a vida das pessoas ao redor do mundo e o modelo de sociedade que existe ao redor do mundo, né? Isso vai se descolando da religião ao longo da história, mas a gente tem isso, né? E ainda tem essa questão do protestantismo crescer quanto mais cresce o capitalismo. Isso ainda é uma coisa forte. A gente ainda pode ver que há essa afinidade eletiva, como Weber dizia, entre uma coisa e outra, né? Que uma acaba estimulando o outro, mas que eles não são interdependentes, certo? Eles não são ali necessariamente uma coisa só existe se tiver a outra, tá? Então essa que é a grande diferença, né, da perspectiva do que é a modernidade para o Weber. Então a modernidade para o Weber surge através desse processo histórico que gera o capitalismo e, por sua vez,
esse estilo de vida capitalista ele exige uma racionalidade muito grande, né? Porque você precisa, né, saber como trocar, como armazenar. Então, exige a todo momento ali uma ação racional na sua vida para que você haja no mundo sempre de uma maneira racional para sempre, porque você só tem lucro se você fizer contas, se você vai ter que tiver lucro, e para você ter lucro você tem que, né, fazer contas para entender se vai bater e se vai dar certo, e vai ter que ter estratégias, né, e assim por diante, né? Vai ter que ter uma constância no trabalho e assim por diante, né? Então uma dedicação, né, sempre a buscar uma melhoria daquele trabalho e assim por diante. Então, princípios aí do capitalismo que vão se manter dentro da sociedade e que, portanto, vão se espalhar por outros âmbitos da sociedade, né? Então, Weber vai dizer que a política, por exemplo, a mudança política na sociedade, ela é resultado de um processo de racionalização. Quanto mais racional é a vida naquela sociedade, portanto, menos espaço você tem para a intervenção do divino. Aí vem a ideia de Estado laico, né? De você afastar a religião do Estado, vem a ideia de você afastar as monarquias, o absolutismo, de você ter autoritarismo, né? De você sempre ter ali o Estado conduzido pelo diálogo e pela interação entre os diferentes poderes, né? Vai vindo a ideia de que você tem que estudar mais racionalmente as coisas, né, para planejar e etc. Daí o desenvolvimento das ciências, ou seja, o Weber vai dizendo que todo um processo decorrente dessa primeira mudança na religião, no âmbito religioso, foi gerando todo um processo de racionalização que foi tomando conta de toda a vida em sociedade. Então, o padrão de ação social foi deixando de ser tradicional como era antes, sobre o predomínio católico, e passou a ser cada vez mais racionalizado, certo? E daí eu trago o último ponto, gente, já para dar uma olhada aí no chat, né, no que vocês estão falando. Então ele vai dizer que, resumindo aqui a ideia, né, do que eu passei para vocês, dentro dessa perspectiva, o trabalho ele é um valor, né? Então, para Weber, o que gerou o favorecimento do desenvolvimento do capitalismo foi o valor do trabalho para os puritanos. O trabalho tem um valor fundamental na ética puritana. No puritanismo, trabalhar é exercer uma vocação divina. E exercer essa vocação é a principal forma de glorificar a Deus. Desta forma, todos devem trabalhar, independente do seu acúmulo de bens ou riquezas, pois essa é a principal vocação divina e a principal forma de demonstrar sua fé. Essa ética em relação ao trabalho favoreceu a disciplina e a constância necessárias ao capitalismo, que, com a construção do espaço fabril, promoveu a diferenciação entre a esfera pública e a doméstica do trabalho, né? O trabalho passou a ser separado da esfera doméstica e passou a se adentrar na esfera pública, com lugar próprio para o trabalho, e encontrando a dedicação espontânea, olha, é importante isso daqui, espontânea, a dedicação espontânea dos trabalhadores, que tinham o trabalho como valor. O capitalismo encontrou as condições necessárias para prosperar como modelo de economia e de sociedade, certo? Então, para o Weber, essa ética protestante que tinha o trabalho como valor é que acabou instituindo aí o capitalismo, né? E o processo de racionalização da sociedade que trouxe a modernidade, que trouxe o mundo moderno, as bases do mundo moderno, que ainda são as bases do mundo que a gente tem hoje, né? Então, o que é que ele vai trazer aqui? A última ideia, né? O Weber vai dizer que, ao mesmo lado que se ganha na esfera econômica, né, esse mundo cada vez mais racionalizado, ele vai perder em alguns outros aspectos culturais, né? Então ele vai dizer que a sociedade moderna é fruto de um processo de racionalização das ações, né, que se tornaram cada vez mais racionais, né? E esse processo gerou o que o Weber chamou de secularização, né?
a criação de normas e regras racionais e o controle do tempo e espaço cada vez mais intensos, promovidos pela racionalização do trabalho e da burocracia, né? Tiraram o espaço da naturalidade do uso do tempo e das crenças e explicações mágicas ou divinas. Tal processo foi chamado por Weber de desencantamento do mundo, né? Então, o que é o encanto, né? O encantamento é aquela coisa mágica que você não sabe, é aquela explicação mágica. Ó, não sei como aconteceu, né? E foi uma coisa mágica, mas aconteceu. Então, o Weber ele vai dizendo que com o processo de racionalização, tudo passa a ganhar uma explicação, tudo passa a ser racionalizado e passa a ver esse processo de desencantamento do mundo, né? O mundo ele vai perdendo essa nuance aí das explicações mágicas, divinas, né? Vai se tornando um mundo cada vez mais desencantado, né? Então, o Weber era pessimista em relação à modernidade, pois considerava que o foco na técnica e na ciência, promovido pela racionalização, fazia com que os indivíduos se encontrassem em um mundo muito racionalizado e cheio de regras e rotinas, onde não há espaço para o desenvolvimento da criatividade e o ócio criativo da liberdade, certo? Então, o que é que ele diz? Que nesse mundo onde tudo é racionalizado, onde tudo é cheio de regras, horários e etc., e rotinas, ele diz que você tem cada vez menos espaço para a liberdade, para surgirem, né, para a criatividade, para surgirem coisas novas, né? De certa forma, eu acredito que ele tenha razão, né? Então, é isso, né? Tudo na vida são trocas. Ao mesmo passo que essa racionalização ela trouxe uma segurança e trouxe, né, uma prosperidade econômica, a gente perde, por exemplo, na criatividade, né, artística, enfim, em uma série de outros elementos culturais que poderiam estar sendo estimulados por um mundo mais livre, né, menos racionalizado assim de uma forma tão excessiva, né, tão cheio de regras e rotinas. Então, o Weber ele acha que tem essa perda, né, o mundo moderno acaba tendo essa perda de criatividade e liberdade, né, graças a essa racionalização, né, excessiva. Então, gente, com isso eu encerro aqui o Weber, né? Percebam que é uma perspectiva bastante interessante aí do Weber, né? Que essa ideia de partir do indivíduo e de entender a transformação do mundo através do indivíduo, a transformação da sociedade, não através apenas do externo, do econômico, como se o econômico não fizesse parte do indivíduo, mas mostrando que essa mudança no econômico partiu em primeiro lugar da mudança da ação dos indivíduos, da forma de pensar e de agir dos indivíduos que foi mudando e foi dando espaço para que esse novo mundo aí surgisse, esse novo mundo racionalizado, capitalista, etc., e desencantado surgisse, né? Então é uma perspectiva bem interessante aí a do Weber, pegar esse ponto de vista aí de analisar a sociedade a partir de qual perspectiva? Da perspectiva do indivíduo, da ação do indivíduo, certo? Então, gente, para concluir, esses foram os principais conceitos que a gente viu aqui do Weber. Eu vou marcar aqui os que a gente não trabalhou, tá? Deixa eu marcar aqui, peraí. Aqui. Vou botar um tracinho do lado. Certo? Pronto. Esses aqui que tem um tracinho do lado, a gente não trabalhou. Então, a gente viu o que aqui no Weber? Conceitos de tipos ideais, individualismo metodológico, ação social, tipos de ação, né? Ética protestante, espírito capitalismo, secularização, racionalização e desencantamento do mundo. Então, esses são os temas aí que vão cair na avaliação sobre o Weber, que já estão lá na avaliação sobre o Weber. Vocês já podem fazer a partir desde esse final de semana que eu postei lá, mas a partir de hoje, que é depois da aula que a gente trabalhou, eu acho melhor para vocês, né, fazerem a prova, tá? Então, é isso, é o nosso último autor aqui, o autor mais complexo e um dos mais interessantes que a gente viu também, né? E é isso, vamos partir para as perguntas agora. Agora eu vou dar uma olhada no chat, tá?
Eita, foi muita coisa, hein? Aqueles que faziam diferenças na época eram os ociosos, aqueles que eram elite tinham tempo para a criatividade, acima do trabalho para a tentativa de controle. Foi social, religião e crenças. Verdade, para ter lucro alguém precisa de perdas. Travou. Sinal de mau presságio, mais ou menos isso. Tá. Então, gente, pois é. E aí, o que é que acharam do Weber? Qual foi os autores aí que vocês mais gostaram dos três aí que a gente viu? Marx, Weber e Durkheim. Qual que vocês mais gostaram aí? Vamos ver aí qual é o autor que se sagra campeão do ano aí. Marx. Rafael vai de Marx, Lídia de Durkheim. Durkheim. Todos tinham ideias boas. Rafael, Marx com certeza mais realista. Marx e Durkheim, Rude Durkheim. Weber é muito sádico. Por que Weber é sádico? Durkheim. Ninguém gostou de Weber, gente. Só eu que gosto de Weber, eu vou votar em Weber. Weber. Tá. Pois é. Então, gente, é isso. Vocês verem que cada um deve deixar claro logo no início que ninguém vai entender a sociedade completamente. É verdade. E isso eu acho interessante no Weber, essa perspectiva, né? De que a gente não pode tomar uma realidade como se ela fosse completa, né? E uma coisa em si que eu tenho o domínio, uma verdade absoluta sobre a realidade, né? E ninguém consegue ter esse domínio, essa verdade absoluta sobre a realidade, né? Eu acho isso muito interessante no ponto de vista dele também. Tem as ideias aqui. Não visa um pouco algum positivo, né? Um pouco direto. As sociais são hipotéticas. Na dele aqui ele é totalmente diferente dos outros. Sem negar os outros. É verdade, né? Essa é uma coisa interessante, né, Herbert? Apesar deles serem muito diferentes entre eles, nenhum tá ali para se contrapor exatamente ao outro. Nenhum faz um trabalho exatamente oposto, contraposto ao outro. Não, eles têm propostas e ideias que acabam sendo diferentes na sua essência, mas se a gente pegar, tem ideias interessantes em todos, né? Todos acabam apresentando dentro da sua perspectiva, dentro da forma como se propuseram a estudar e dentro do seu objetivo de estudo, cada um traz uma contribuição muito interessante. É por isso que a gente estuda os três como clássicos, né? Porque cada um vai trazer ali uma perspectiva única, original, né? E não necessariamente uma guerra entre um e outro, um vai se opor ao outro ali, vai construir uma coisa oposta ao outro, mas vão ser visões, né, diferentes e interessantes, né? Todas com contribuições válidas para a gente compreender a sociedade. Durkheim, pelo menos, criou um modelo de estudo padrão que sempre vai funcionar. É verdade, né? O Durkheim, ele que dá essa perspectiva metodológica, né, para a sociologia. Durkheim é muito simples e sem graça. Então, mas pelo grau de complexidade, então, você devia gostar mais do Weber do que do Marx, não? O Weber é um pouco mais complexo que o Marx. O Weber, ele parte aí de uma visão mais rebuscada, mais complexa, né? De tentar entender aí a sociedade, parte de pressupostos também mais refinados, né? Essa ideia de que ele
de que ele não domina a realidade toda, mas ele propõe de uma maneira muito sólida a sua própria forma de compreender aquela realidade ali. É bem interessante isso mesmo. Cadê? Não é o indivíduo que é o fã da sociedade, mas a sociedade que molda o indivíduo. O cara me fez refletir bastante. Pois é. A gente tem aí reflexões, né, muito interessantes sobre todos, né, e a gente sempre vai encontrar ali uma maneira, na nossa maneira de pensar, de pensar mais próximo, sempre a gente vai achar um ou outro, né. E aí o interessante da sociologia acaba sendo isso, né, você tem mais de uma verdade possível sobre a mesma coisa, né. Então, nunca, não é uma ciência exata, né? Então você sempre tem como estar dialogando, e é importante o diálogo para você chegar em uma visão comum, né? Diferente de outras coisas, de outras áreas em que você tenta impor ali, por exemplo, na física, em que um modelo atômico ele mata o outro e substitui o outro completamente. Dentro das ciências humanas, como é impossível você ter um domínio total do objeto de estudo, então sempre vai acabar tendo pontos de vista e perspectivas diferentes, né? E aí essas diferentes visões de mundo acabam, na medida em que você absorve todas elas, é muito melhor de você ter uma visão mais ampla sobre as coisas do que você fechar ali a sua visão, botar um cabresto e fechar ali a sua visão em uma única forma de entender as coisas. Acho que a frase da sociedade vigiando a umbu e tem na sociedade. Porque a sociedade influencia as pessoas mudam a sociedade. Exato. Estou esperando Quer dizer que vocês fazem batalhas, né? Debates? Gostei dessa ideia aí. Depois eu vou, nas aulas presenciais, eu vou botar uns debates para vocês também. Eu gosto de fazer debates, né? E aí eu pontuo também, tá, gente? Os debates nas aulas presenciais. Eu acho bem interessante, um método bem interessante. Gosto muito de usar como avaliação. Depende. Se tiverem merecendo ponto extra, eu posso botar ponto extra. Mas geralmente não boto como ponto extra, não. Eu boto como parte mesmo da avaliação de vocês. Pois é, Alice, é bem interessante mesmo, né? Bem legal. Então, gente, é isso. Eu acho que... Deu uma travada aqui, mas já voltou, né? Estão me ouvindo aí? Vixe. Pois é, gente. Então, é isso. Vocês estão me ouvindo aí? Tá tranquilo? Estão me ouvindo aí? Sim? Ótimo. Pois então, gente, é isso. Como eu falei para vocês, a intenção do nosso curso era fazer essa introdução à sociologia, né? A sociologia 1 é a gente mostrar, né, como que surgiu a sociologia, os conceitos básicos que a gente pode usar para compreender melhor o mundo ao nosso redor, né? Todos nós estamos, queira ou não, né, presos aí à sociedade onde nós vivemos, e aí compreender esse mundo que faz parte de compreender o mundo que está ao nosso redor, compreender a vida em sociedade, compreender as dinâmicas, os conceitos que fazem parte aí da nossa vida em sociedade, certo? E aí apresentar um pouco de como surgiu a sociologia, quais foram os principais autores, os seus pontos de vista e tal. Então esse era o grande objetivo da Sociologia 1, que é uma introdução à sociologia, e eu acho que ele foi cumprido aqui ao longo do nosso curso, né?
Apresentei para vocês isso tudo, os principais conceitos, a história da sociologia, os autores, os pensamentos dos autores clássicos, de uma maneira, claro, resumida. Cada um desses autores aí pode receber um curso inteiro, né? Um ano letivo inteiro, mas é isso. Como o objetivo aqui é apresentar a sociologia para vocês, eu acho que o nosso objetivo ele foi cumprido. E é isso, né? Espero ver vocês todos ano que vem, lá no IFBA. E espero que todos façam aí uma boa avaliação, né? E alcancem um sucesso aí na aprovação, certo? Sim. E que seja presencial, claro, no IFBA mesmo, nosso encontro. Com certeza, é assim que eu espero. Deixa eu tirar o print aqui. Até Jabson. Cadê? De Jabson até Mirelle. E de Mirelle até Rian. Pronto. Ok, então é isso, gente. Valeu. Obrigado. Espero poder conversar aí, contribuir com vocês aí. Enfim, a gente debater e trocar ideias ano que vem. E é isso. Boas festas a todos. Bom fim de ano. E espero que ano que vem dê tudo certo. Que vocês fiquem bem. Né? Que a gente já tenha uma vacina em breve aí no ano que vem. Para a gente poder estar tranquilo e poder aprender com tranquilidade e com saúde acima de tudo, certo? Então é isso, gente. Valeu. Foi bom estar com vocês ao longo aqui desses 2 meses. E é isso. Depois espero conhecer pessoalmente todos vocês. Tchau, tchau. Um abraço a todos.